porque já terminou o depoimento, tenha conseguido alguma coisa interessante dele que não tenham terminado dessa maneira melancólica que eu mencionei. Quem é você, quem sou eu, quem somos nós e o que nós estamos fazendo aqui. Muito bem, olha só, fala agora sobre as investigações acerca das agressões, né, as denúncias relatadas pelo ministro Alexandre de Moraes, né, em relação a ele e à família dele, no aeroporto Fiumicino, em Roma, na sexta-feira da semana passada. Polícia Federal, você acompanhou ontem aqui, né, apreendeu celulares, computadores e está periciando tudo isso agora. Apreensões autorizadas pela presidente do STF, ministra Rosa Weber. Foi uma busca e apreensão pedida pelo delegado que preside esse inquérito, com anuência, com aprovação da Procuradoria-Geral da República. Vamos então conversar sobre isso com a Carla Lucena. Carla, vamos lá. Eu recebi uma informação agora de fonte da investigação que a Polícia Federal, o adido da Polícia Federal que trabalha em Roma, na Itália, né, que trabalha na Embaixada do Brasil lá, a adidância confirmou que os trâmites foram todos cumpridos e que está praticamente tudo ajustado, autorizado o envio desse material para o Brasil. Então, isso deve chegar ao Brasil amanhã, ainda provavelmente a expectativa pela manhã, por meio de uma comunicação de sistemas da Interpol da Itália, que é a Polícia Internacional, para a Interpol Brasil, né, que tem sede aqui no Brasil também. A Interpol é a Polícia Internacional, uma cooperação internacional entre polícias de vários países. E aí, portanto, o material batendo aqui no Brasil segue direto para o delegado que preside o inquérito em Brasília, aí onde você está. E aí tem que passar tudo isso por perícia também. Certo, Carla? Bem-vinda e bom fim de tarde. Exatamente isso, Tralli. Muito bom fim de tarde novamente a você, a todos que seguem com a gente aqui na Globo News. E olha, Tralli, a minha apuração também com fontes ligadas à investigação se somam à sua apuração de que é justamente isso. Todas as imagens já estão com a polícia da Itália e todo esse procedimento de fato já foi concluído. E a apuração juntamente com a sua também, Tralli, de que essas imagens devem chegar no Brasil até amanhã mesmo para análise da Polícia Federal aqui da Diretoria de Inteligência, que é justamente a diretoria que está à frente dessa investigação aqui na Polícia Federal. Pois bem, como você bem disse, vamos falar um pouquinho sobre os próximos passos, porque um dos principais passos é justamente isso, fazer a perícia dessas imagens, ou seja, analisar o conteúdo dessas imagens que foram capturadas pelas câmeras de segurança no Aeroporto Internacional de Roma. Paralelamente a isso, a Polícia Federal também faz a perícia do conteúdo dos 2 celulares e também dos 3 computadores que foram apreendidos na casa, né? E também pessoalmente ali com os suspeitos. A gente está falando do casal Roberto Mantovani e também Andrea Mantovani e também o genro deles, o Alex Zanata. Tudo isso, Tralli, vai se juntar também aos depoimentos que foram colhidos nos últimos dias. A gente tem o depoimento do Alex lá no domingo e o depoimento, então, do casal e mesmo do filho deles, que foi colhido ontem pela Polícia Federal em Piracicaba. Ou seja, de posse de todo esse material, a Polícia Federal vai produzir um relatório justamente com o entendimento da PF e averiguar se é o caso, por exemplo, de se pedir o indiciamento dessas pessoas. Lembrando que um dos crimes que a Polícia Federal está justamente apurando, um deles é injúria e tem também perseguição contra o ministro Alexandre de Moraes e seus familiares. Pois bem, passado, então, essa fase, a Polícia Federal envia isso para o inquérito que está em andamento lá no Supremo Tribunal Federal, o inquérito sigiloso da relatoria do ministro Dias Toffoli, para poder continuar essa análise. Lembrando que ontem a ministra Rosa Weber, que é a presidente da Corte, está atuando nesse plantão durante o recesso do Judiciário, ela autorizou justamente que a Polícia Federal realizasse esses mandados de busca e apreensão e ela disse o seguinte, que um dos motivos é justamente para poder preservar o material
material probatório, ou seja, averiguar se nesse material tem, nos celulares e também nos computadores, tem conteúdo que possa, então, ajudar na apuração dessa investigação. Lembrando que a ministra também levou muito em consideração o que disse a Procuradoria-Geral da República, inclusive apontando que as condutas, o que tudo indica até o momento, são condutas graves. E por isso, então, a gente teve rapidamente, Thales, só para te devolver, hoje a gente teve manifestações do Flávio Dino, ministro da Justiça, e também do presidente Lula. E é justamente o que disse o presidente Lula, nós vamos ouvir agora. O ódio, surgido durante o processo eleitoral, tem que ser extirpado. Ninguém consegue viver azedo todo dia. Ninguém consegue viver amargurado todo dia. Nós precisamos punir severamente pessoas que ainda transmitem ódio, como o cidadão que agrediu o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Quer dizer, um cidadão desse é um animal selvagem, não é um ser humano. O cidadão pode não concordar com a pessoa, mas ele não tem que ser agressivo, ele não tem que xingar, ele não tem que desrespeitar. Ou seja, é possível a gente voltar à civilização. Sempre foi assim. O Camarote, vai muito na linha do que você tem dito aqui, né? Desde que mais esse escândalo aí, essa denúncia de agressão veio à tona, né? De que é fundamental que haja punição para servir de exemplo e é necessário que as autoridades entrem em cena para baixar essa temperatura do ódio, da polarização, dessa questão de perseguir aí autoridades, né? É isso, Tralli. Eu tenho conversado, desde que o caso estourou no sábado, tenho conversado com várias autoridades. O que o Lula está externando hoje, eu diria que é o sentimento majoritário aqui em Brasília. Você tem, de fato, um incômodo muito grande com esse tom extremamente agressivo pós-eleição. Já foi uma eleição muito atípica. Já tinha sido a de 2018, essa de 2022 foi também extremamente polarizada, com um grau de violência enorme. A gente tem falado aqui nas famílias, separando amigos de ambiente de trabalho, igrejas, enfim, é um ambiente horrível. Mas, especialmente para as autoridades, seja do judiciário, seja do legislativo, seja do executivo, elas ficam extremamente expostas a todo tipo de violência e todo tipo de intimidação. É isso que a gente está vendo. Então, o que o presidente Lula está fazendo, olha, e ele fala uma palavra muito forte, né? Animal selvagem, né? Ou seja, não é coisa de humano isso, essa agressão, esse ódio visceral. E é isso, porque independentemente dessas imagens, quando elas chegarem, mas está muito claro o seguinte, que o Alexandre de Moraes estava lá com a família e não estava provocando, certamente, com certeza, ninguém no aeroporto. Pelo contrário, uma autoridade chega, quer ser o mais discreto possível, não quer, foi lá para a sala VIP, quer ficar isolado, não quer ficar exposto. Até porque sabe que existe esse ambiente de extrema agressividade por parte de algumas figuras que são envenenadas e continuam envenenadas. Então, ele foi perseguido. Está muito claro que o ministro foi perseguido, foi identificado por um grupo e esse grupo começou a perseguir o ministro. Depois disse, não, viu na sala VIP, eu estava falando. Eu já passei por lá nessa área algumas vezes, não dá para ver quem está dentro da sala VIP, esquece essa versão. Não dá para ver, então ele estava, o político estava, eu não estava e estava com 2 bebês. Não é isso, não é assim que funciona. Esse não é o funcionamento de uma sala VIP. Se ela estiver habilitada para entrar, ela habilita, ela entra, inclusive pagando. Isso daí não tem... não foi esse o motivo da questão da agressão. O motivo da agressão foi uma agressão política. Não adianta a gente tirar e dizer que foi um probleminha de entrada em sala VIP. Essa é a questão que eu diria fundamental. Por isso, todo mundo está querendo uma investigação exemplar. Investigação exemplar em tudo.
exemplar mesmo, muito bem feita, com todos os detalhes, pegando toda a materialidade, e que isso tenha consequência, para que isso não se repita mais, Tralha. Muito bem, mas... Feito de as pessoas, ao invés de estimular que isso vire uma bola de neve, tem um efeito contrário. As pessoas pensem um pouco mais antes de agredir uma autoridade ou qualquer outra pessoa, né? A gente estava lembrando um dia desse aqui, Gilberto Gil, que estava ali na Copa, né, do ano passado, e foi agredido, hostilizado, intimidado no Catar, coisa horrível. Gilberto Gil, um ícone, um homem da paz, um nome assim que está acima do bem e do mal, que é amado por todo o Brasil. Aí vem esse tipo de gente intimidar um artista da grandeza de um Gilberto Gil. Obrigado, Camarote. Mais cedo para o Estúdio I, a defesa dos suspeitos disse que houve constrangimento aí nessa decisão da ministra Rosa Weber. O advogado da família, né, porque é uma família, marido, mulher, filho e genro, o advogado afirmou que o ministro Alexandre de Moraes teria ofendido essa família no aeroporto de Roma. Vamos então ver um trecho da entrevista. Então, havia um casal ali que eles desconheciam quem era. Há uma troca de ofensas entre as mulheres, tá? Entre a senhora Andréia e essa mulher que estava ali na recepção, provavelmente fazendo um cadastro, com um homem que posteriormente se soube ser filho do ministro Alexandre de Moraes, e elas têm uma troca de ofensas. Ele também entra nessa situação e começa a proferir ofensas à senhora Andréia. E aí é nesse momento, segundo o advogado Ralph Gabeira, porque eu conversei com ele longamente hoje, em várias ocasiões já, em vários momentos do dia, para esclarecer uma série de dúvidas dos depoimentos e tal, é nesse momento que ele mesmo admite e reconhece que o cliente dele, o Roberto, disse que nessa discussão toda em que um fica xingando o outro, ele deu um tapa na cara do filho do ministro Alexandre de Moraes. Então, a própria defesa reconhece que isso aconteceu, que o Roberto, quando percebeu, isso segundo a defesa, claro, que a mulher dele estava sendo xingada pelo filho do ministro, segundo a defesa e tal, o Roberto foi lá e deu um tapa. E isso está na imagem, isso está gravado, esse material vai vir para o Brasil. Então, esse é um pedaço dessa confusão toda. Ocorre que a defesa argumenta que o ministro já vinha sendo xingado, intimidado, enfim, assediado moralmente, quando ele chega ao aeroporto por um grupo de brasileiros que estava ali no balcão de embarque. E aí ele entra e vai para a área interna, né, para a área restrita, e vai para a sala VIP, e aí ocorre, segundo a defesa, esse novo embate com essa família, que a defesa disse que não tinha nada a ver com o pessoal que estava lá no embarque. Então, eles estão dizendo que eles não são, digamos assim, a causa de toda essa situação que envolveu o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Daí, portanto, né, ter o máximo de imagens possíveis para que você possa fazer análise e tirar as conclusões com base no que tem ali gravado, né, Gabeira? Isso sim que é a tal prova material, né? Exatamente, Tralha. Na verdade, hoje eu assisti a entrevista do advogado, eu tenho criticado muito a tática de associar o nome do Mantovani com o Lula no passado, uma vez que não tem nada a ver, não é? O bolsonarismo surgiu depois de 2004. Em 2004, nem o Bolsonaro era bolsonarista, eu me lembro dele aqui no Rio, fazendo campanha. Eu acho que as imagens vão revelar, mas eu também, não fiquem com raiva de mim, né? Mas eu vou falar umas coisas que eu penso assim, como vivi muitos anos fora, né? Essa atmosfera latina é muito estranha, né? Nós estamos passando quase uma semana discutindo se empurrou, se não empurrou, se caiu o óculos, se não caiu, e as imagens que poderiam chegar em 2 minutos não chegam. É a coisa mais estranha do mundo, né? É muito latino, né? Nós falando, e as imagens mesmo não chegam.
Quer dizer, talvez chegue amanhã e tal, mas era uma coisa que podia ter, o nosso trabalho poderia ter sido abreviado, sintetizado. Essa questão é uma questão importante. A outra questão é que eu acho que deve ser, eu tenho que ressaltar também, né, que eu considero esses fatos muito graves, mas acho que a gente não deve animalizar o adversário. Né? A gente nunca deve dizer que a pessoa não é um ser humano. Eu sei porque a gente briga muito com a direita, a extrema-direita, quando faz um trabalho, um trabalho humano em relação aos presídios, e a tese de quem é contra qualquer tipo de humanização do trato nos presídios é de que aquelas pessoas que estão lá não são seres humanos. Eu gostaria de encerrar esse capítulo dizendo que somos todos seres humanos, com grandes defeitos, cometendo grandes crimes, mas somos todos seres humanos. Eu acho que isso é uma coisa importante. Eu compreendo quando as pessoas ficam exaltadas, que sentem. O próprio presidente Lula já sofreu muitas agressões verbais e tal. É evidentemente que eu compreendo perfeitamente isso. Mas vamos convir, estamos todos seres humanos com grandes defeitos, com grandes qualidades, mas somos todos seres humanos. E quando chegarem essas imagens, finalmente, que não terão áudio, nós vamos poder checar essa realidade. Eu vi algumas imagens na internet que mostravam mais gente contestando o ministro Alexandre de Moraes, mas talvez não tivessem chegado tão próximo dele, né? Mas também não sei se essas imagens são imagens do Brasil, dos Estados Unidos ou da Itália. Não há condições de avaliar essas imagens que apareceram na internet. Então, eu prefiro realmente esperar as imagens que vêm lá da Itália e que certamente chegarão e certamente serão expostas. Hoje, o advogado disse que também tem um vídeo. Então, eu me lembro que acho que foi o Merval, falou, então mostra o vídeo. Ele falou assim, não, mas eu não vou mostrar, que eu vou anexar os áudios e tal. Se ele tem um vídeo, também ele teria que ter mostrado. E não mostrou, entende? Eu espero, então, que esses vídeos apareçam para a gente poder avaliar um pouco melhor, embora a gravidade do caso já seja reconhecida, independente muito dos detalhes que as imagens vão trazer. Ô, Gabeira, esse vídeo que o advogado diz que tem, ele anexou já agora à tarde ao inquérito, né? Ele manda por e-mail para o delegado que preside em Brasília e ele já fez constar formalmente como peça do inquérito também. E fiz esse mesmo questionamento a ele. Falei, doutor Ralph, por que o senhor não exibe o vídeo, não mostra o vídeo, enfim, não me passa o vídeo para a gente ver? E aí a argumentação dele é de que ele não quer botar mais lenha na fogueira, digamos assim. Ele já percebe, segundo ele como advogado, que a situação está muito difícil aí para a família, diz que a família não pisa mais para fora de casa, não sai de casa, mesmo morando num condomínio fechado, diz que eles não têm mais liberdade, vontade de sair de casa e que, portanto, ele quer ajudar a baixar a temperatura em vez de subir com divulgação de vídeo e ficar fazendo guerra de versão. Então, essa é a alegação da defesa em relação a essa situação. Mas a grande novidade de agora a pouco é a informação da Itália, que vem da Polícia Federal, do adido policial federal, que trabalha lá para a direção da Polícia Federal no Brasil, é de que está autorizado o compartilhamento do material e as gravações todas que já estão separadas do aeroporto de Roma em relação a toda essa situação que envolve o ministro Alexandre de Moraes, devem vir para o Brasil amanhã, ainda pela manhã, é a expectativa. Isso vem por meio de transmissão de sistemas da Interpol Itália para a Interpol Brasil. Mudando de assunto aqui rapidamente, olha só, tem uma decisão do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que está provocando um tremendo mal-estar dentro do BC, principalmente no que se refere à relação com o recém-nomeado diretor Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Lula. Vamos ao vivo. Até o Ministério da Fazenda está lá na porta, o Eric Rianelli acompanhando tudo. Eric, bem-vindo, bom fim de tarde, bom começo de noite. Explica para a gente o que é que está provocando essa indigestão toda. É uma
baita indigestão, viu, Tralli? Boa noite para você, boa noite a todos. Seria uma tentativa de condicionar entrevistas de diretores do Banco Central à aprovação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Isso elevou a atenção aí entre os diretores, especialmente aí Gabriel Galípolo, né, que é o novo diretor de política monetária, que até outro dia era o secretário executivo aqui do Ministério da Fazenda. E essa discussão aí de um documento justamente tratando desse ponto de condicionar as entrevistas e pronunciamentos à aprovação do presidente só se deu depois da chegada de Gabriel Galípolo ao Banco Central, né, que tomou posse aí no mesmo dia de Ailton de Aquino, que é o novo diretor de fiscalização, um servidor de carreira. Esse fato foi noticiado hoje à tarde pela jornalista Mônica Bergamo no site do jornal Folha de São Paulo, no começo da tarde. Eu confirmei as informações e também apurei que Galípolo teria ouvido numa reunião de que, se ele fosse a um programa de entrevistas numa TV pública, por exemplo, não seria possível baixar a taxa Selic por haver o entendimento de que se prejudicaria uma decisão técnica. E haveria, portanto, por parte de Galípolo, segundo o que eu apurei, o entendimento de que Campos Neto teria aí a intenção de controlar o que ele e os demais diretores falam, né? E apurei também que Ailton de Aquino, né, que é o servidor de carreira, que tornou-se diretor do Banco Central também na semana passada, tomou posse, já está despachando, não estaria aí envolvido nesse clima tenso, porque ele é um servidor de carreira, entende como o banco funciona e não teria, portanto, o mesmo perfil de Gabriel Galípolo, que é uma pessoa que vem do mercado e também passou pelo governo. O Banco Central emitiu uma nota há menos de uma hora, dizendo, a gente vai reproduzir dois trechos. O primeiro deles, o Banco Central declara que não existe e jamais existirá censura ou cerceamento de qualquer espécie à livre manifestação dos dirigentes do Banco Central. Pelo contrário, os dirigentes do Banco Central têm sido incentivados a se manifestar mais em público. E um segundo trecho dessa nota que nós separamos, em que o Banco Central declara que todo dirigente tem pleno direito de expressar livremente suas opiniões nos canais que considerar adequados, sem necessidade de quaisquer autorização ou aprovação prévias. Agora, voltando, só para afirmar, agora o ministro da Fazenda está reunido com a ministra Simone Tebet para discutir a agenda do segundo semestre, mas Haddad hoje almoçou com Galípolo aqui no Ministério da Fazenda. Os dois têm uma relação muito próxima, um grande entrosamento, e se esse assunto, esse clima pesado no Banco Central, não foi pauta desse almoço, o que mais pode ter sido? Então, isso certamente deve ter sido discutido nesse almoço mais cedo. Tralli, é com você. Obrigado, Eric, pela participação e também, qualquer coisa que pintar aí no Ministério da Fazenda, chama a gente aqui, tá bom? Eu sei que você está de olho em tudo aí. Natuza, esse episódio diz o que para você? Bom, primeiro que de fato houve sim uma discussão de um documento na equipe técnica, deixando como o presidente da instituição, Roberto Campos Neto, a atribuição de autorizar quem poderia falar da entrevista. Então, essa espécie de tentativa de lei da mordaça, que foi a expressão, inclusive, usada pela coluna da Mônica Bergamo, de fato houve. O bom dessa história é que o Banco Central, por meio de nota, diz que não há e não haverá censura. Então, a gente, de antemão, já tem essa garantia da autoridade monetária. Agora, é muito ruim um episódio desse. Primeiro, porque já existe uma fricção muito grande entre Banco Central e governo, e esse episódio pode aumentar essa fricção. Essa fricção não interessa ao Banco Central, não interessa ao Campos Neto, não interessa ao governo, não interessa ao Brasil, não interessa absolutamente ninguém. Agora, surpreende que esse debate sobre deixar que Campos Neto autorize qualquer entrevista dos seus diretores tenha se dado depois da chegada de Galípolo. Porque ele sabe que Galípolo fala, ele sabe que Galípolo pensa e ele sabe que Galípolo já defendeu publicamente em entrevistas que essa taxa de juros de 3,75 ou de 3,5, se o Copom decidir reduzir em 0,25 na próxima reunião, pode ser fatal para a economia brasileira já estrangulada, para as famílias brasileiras já sufocadas, já muito endividadas. Talvez mais, né, Natuza? Ele sabe que o Galípolo é um homem do Fernando Haddad. E ele sabe o que o Galípolo pensa. Então, fica parecendo que Campos Neto quis interditar
a fala contrária, não a fala dos demais diretores que, de fato, vem falando, vem dando entrevista. Fica parecendo que Campos Neto estimulou que os diretores falassem quando esses diretores pensavam como ele. Quando vem um diretor que não pensa, e a gente já sabe de antemão, porque Galípolo já deu diversas entrevistas, aí a coisa fica ruim. E o pior dessa história é que, no governo, o que está se dizendo é que houve vários pedidos de entrevistas declinados sem a ciência do diretor. Então, essa versão chegou ao Palácio do Planalto e tende a azedar mais. Então, vamos ver se Haddad, mais uma vez, vai fazer a função de bombeiro dessa história. Mas não é... A autoridade monetária brasileira, ela hoje tem autonomia funcional. Essa autonomia não pode valer só para Campos Neto. Essa autonomia não pode valer só para os diretores que pensam como o Campos Neto. Ela tem que valer ao máximo, maneira ampla. De maneira ampla. Ou vale para todo mundo ou não vale para ninguém. Até porque não é o Campos Neto quem contrata o diretor do Banco Central. Isso é um dado muito importante. Quem decide se um diretor indicado pelo governo vai ou não para o Banco Central é o Senado Federal. Então, interditar a palavra não me parece adequado, não me parece democrático. Mas, pelo menos, a nota do Banco Central já garante que não há e não haverá censura. Portanto, esse assunto está encerrado e, pelo que eu estou entendendo, Galípolo vai poder dar entrevista. Não agora, porque tem um período de silêncio pré-reunião do Copom, que os diretores têm que permanecer em silêncio, mas depois da reunião, imagino que Galípolo vá dar entrevistas e, muito provavelmente, expor divergências com a equipe, pelo menos parte da equipe do Banco Central. Agora, Camarote, isso tudo é muito saudável, né? Você ter divergência, nós vivemos numa democracia, graças a Deus, felizmente, né? A democracia está preservada e nada melhor do que você poder expor suas ideias, você debater, você divergir de maneira educada, enfim, de maneira, né, absolutamente aí cortês. A minha pergunta a você é, essas rusgas, né, que agora estão mais claras, essas fraturas, digamos assim, que começam a aparecer dentro do BC, isso pode prejudicar a economia brasileira? Isso pode, de certa forma, servir de vingança para não reduzir a taxa de juros como o presidente Lula gostaria que reduzisse? Porque essa é a preocupação da sociedade, né? Até que ponto as discussões dentro do BC e as divergências, elas vão ser tratadas com a maturidade necessária para não contaminar as decisões do BC, que têm que ser técnicas, analisando o panorama da economia brasileira? Olha, Tralli, eu acho que essa altura do campeonato, apesar da politização que teve do presidente Lula em cima do Banco Central, essa altura do campeonato, o Banco Central, ele vai buscar uma solução técnica. E essa solução técnica pode ter divergências, tá? Essa é a primeira questão. Quando você pega ali o consenso dos economistas, já está dando para o próximo ano abaixo de 2 dígitos a taxa de juros Selic, na casa dos 9 pontos. Então, isso está sendo construído, só se de fato você tiver dificuldade do governo, ou seja, do ponto de vista fiscal, ou você tiver um pico inflacionário. E aí você, lógico, tem que rever essa trajetória que tudo indica que vai começar. Tem que ver se vai ser de 0,25, tem vários economistas falando que já pode ser meio ponto